Vamos ler do capítulo, do versículo 1 até o versículo 6. Por favor. Mas Deus é bom. Glória já acharam. Glória a Deus. Fica a presença de Deus. Aleluia. Senhor Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais me daria. Somente no capítulo, versículo 1, para nós nos prendermos nele. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Senhor Deus, louvamos o teu nome por mais esta oportunidade de estarmos ministrando a tua palavra. Deus, que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial, extraordinária e sobrenatural. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos e todos dizem amém. Aceite dando glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Você deve pensar. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Todos nós já tivemos a oportunidade de ouvirmos pregações, ensinos, palestras, de todas as formas a respeito do mesmo texto. Falar de Josué é falar daquele a quem a Bíblia diz que vai exercer a função de ocupar o cargo que outrora era de Moisés. Mas não tem como nós falar de Josué sem antes nós falarmos de Moisés. Quem é este Moisés que a Bíblia diz que Josué era servo dele? Esse mesmo Moisés é aquele Moisés que a Bíblia diz que quando Israel estava por 430 anos vivendo debaixo da escravidão do Egito, é esse mesmo Moisés que estava lá no Egito, ainda sendo preparado para ser rei faraó do Egito. Esse mesmo Moisés aqui, quando estava no Egito, sendo preparado para ser faraó do Egito, ele por 2 vezes se depara com um cenário que o prende e leva a ter que tomar algumas decisões. A primeira vez que Moisés se manifesta no Egito, ele se manifesta vendo um egípcio matando. Ele manifesta vendo um egípcio matando, ou seja, um egípcio batendo num dos hebreus. E Moisés, ele quando vê este cenário, ele corre. É ao favor daquele hebreu que mata o egípcio. A segunda vez que Moisés se apresenta dentro do cenário, ainda no Egito eles estavam, é quando 2 hebreus, 2 irmãos estão brigando. E Moisés vai ali naquele dado momento tomar a iniciativa de acalmar
mais cedo e mais descansada também. E ele vira para si e diz o que aconteceu. Porque chegaste em casa mais cedo e porque o teu semblante está tão descansado. Ela vira para o teu pai e diz: é que lá no poço hoje nos aconteceu algo diferente. O que aconteceu algo diferente? Todas as vezes que nós chegávamos no poço para dar água para o rebanho, os pastores que eram mais fortes do que nós nos mandavam para correr ou nos faziam esperar, porque era para ser a última da fila. Sabe o que aconteceu hoje? Hoje no poço aconteceu algo diferente. O homem egípcio chegou ao nosso socorro, botou os pastores para correr, arrancou a água do poço e nos deu a água para o nosso rebanho, me deu água também e me despediu para dentro da minha casa. Por isso eu cheguei mais cedo e por isso eu estou descansado. A Bíblia diz que agora tu vira para Zimbra e pergunta: quem é esse homem? Aonde que ele está? Cadê esse homem que hoje entrou em teu socorro? E Zimbra diz para o teu pai, o teu pai chamado Gelo: deixei ele lá no poço. E teu pai pergunta: por que ele dizeste isso? O homem vem em teu socorro, o homem te ajuda, te dá todo o suporte, e em vez de você é um convidá-lo, pelo menos para vir aqui em casa, participar de um banquete, de um almoço, você deixa no poço, volta lá e traz ele de volta para junto de nós. Moisés chega com a capa de egípcio, com o sapato de egípcio, falando que nem egípcio, até a casa de Jetro. E ao chegar lá, a Bíblia diz que Jetro pergunta: quem é você? Ele responde para Jetro: eu sou egípcio, vim do Egito correndo e cheguei até este lugar. A Bíblia diz que agora Moisés está exatamente nesse período aqui, com 40 anos de idade. Por quê? Porque até os 40 anos de idade Moisés fica no Egito. Com 40 anos de idade Moisés sai do Egito para viver no Testamento, para poder viver na casa de Jetro. Observa bem que por 40 anos Moisés está no Egito, mas por 40 anos agora, ele vai morar na casa de Jetro. O que está acontecendo aqui agora? Nada vai ser Deus mudando a história de Moisés. Que história é essa? Moisés por 40 anos em tudo para ser faraó, mas Deus tinha um projeto maior, Deus tinha um chamado maior, Deus tinha algo maior para a vida de Moisés. Então Deus entra na linha do tempo e tira Moisés do Egito. Por que Deus tira Moisés do Egito? Porque o que Deus tinha para fazer na vida de Moisés, o Egito não cabia a Moisés. Ou seja, existem lugares que Deus vai ter que te tirar, porque você não cabe dentro dele. Mas existe lugar que Deus vai te colocar, porque o lugar certo. Oh, Deus. Aleluia! Moisés sai do lugar que aparentemente para ele parecia que era o lugar certo. A Bíblia é fiel em toda a sua extensão. Quando a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e os caminhos dele é mais perfeito do que o nosso, Deus está dizendo: o que você pensou para você, Deus tem coisa maior. O que você planejou para a tua vida, Deus tem coisa maior. O que você falou para você, o sonho de Deus para a tua vida é maior, é maior, é maior. A Bíblia diz que Moisés sai do Egito e vai morar na terra de Jetro. E na terra de Jetro, a Bíblia diz que Moisés fica por 40 anos exatos. Moisés chega na terra do sacerdote Jetro por 40 anos e permanece na casa de Jetro por 40 anos. Nesses 40 anos que Moisés está na casa de Jetro, Moisés esquece a história
Egito. Porque, pastor Cláudio, o que representa Moisés ficar 40 anos na terra de Jetro, representa que por 40 anos no Egito, Moisés pensava que ia ser alguma coisa, mas por 40 anos na terra de Jetro, Moisés aprende que ele não é nada. Ou seja, por 40 anos, Moisés na terra, Moisés no Egito, está pensando que vai ser alguma coisa. E Deus tira Moisés do Egito para mostrar a Moisés que ele não é nada. E Deus volta Moisés por 40 anos na terra de Jetro para ele entender que se no Egito ele não é nada, na terra de Jetro Deus fará com que ele seja alguma coisa. Meu irmão, existem lugares que você está que Deus vai ter que te tirar. Por que, pastor Cláudio? Porque existe lugar que você está que para Deus você lá nunca vai ser nada. Mas aonde Deus te colocar, te prepara para decolar, te prepara para viver uma nova história, te prepara para experimentar algo extraordinário da parte de Deus. Moisés vai viver 40 anos na terra de Jetro. Esquece toda a sua história egípcia. Porque, meu irmão, Deus só vai fazer você esquecer aquilo que é velho quando Ele trouxer coisa nova para a sua vida. Entenda aqui uma coisa: você nunca vai viver coisa nova da parte de Deus enquanto você estiver preso naquilo que é velho. A Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quem quer avançar, para de olhar para trás. Quem quer avançar, olha para o alvo. Quem quer avançar, olha para o alvo. Para esquecer o que é velho, Deus precisa trazer coisas novas. Meus irmãos, entenda aqui uma coisa: Deus pode, Deus vai trazer coisas novas. Deus vira para o profeta Isaías e diz: não vos lembreis das coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Porque não, pastor Cláudio? Porque a Bíblia diz que este estou fazendo coisas novas. Porventura não vereis. Como é que pode ver coisa nova se não para de olhar para coisa velha? Deus traz coisa nova. Quem esquece o passado? É por isso que nós ouvimos o dito popular que diz que quem vive de passado é museu. A igreja vive de coisa nova. A igreja vive de coisa nova. Só quem tem coisa nova, só quem espera coisa nova, só quem busca coisa nova. Hoje é o dia de coisa nova chegar sobre a tua vida. A Bíblia diz que Moisés fica 40 anos na terra de Jetro. Esquece tudo que ficou parado. Só que infelizmente Moisés, numa certa feita, um certo dia, ele vai caminhar pelo deserto para dar água para o rebanho, para levar o rebanho para poder pastar. E a Bíblia diz que num desses dias que Moisés vai levar o rebanho para pastar, que logo que ele tem uma visão extraordinária e sobrenatural. Que visão é esta? A Bíblia diz que Moisés tem a visão de uma sarça que se queima, mas não se consome.
A Bíblia diz que Moisés tem uma visão de uma sarça que se queima, mas não se consome. E esta visão, a Bíblia diz que chama a atenção de Moisés. E Moisés vai em direção àquela visão, em direção àquele algo sobrenatural que está diante dele. E ao chegar Moisés até aquele lugar, a voz que estava dentro da sarça vira para Moisés e diz: tirai a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você está é terra santa. A voz que bradava de dentro da sarça para Moisés era: tirai a sandália dos vossos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Voltamos um pouquinho na história, observamos bem que Moisés fica 40 anos no Egito pensando ser alguma coisa. Depois, mais 40 anos na casa do seu pai, ele descobre que não é nada. Aí nós voltamos atrás e percebemos que Moisés, ele para viver coisas novas, precisava abrir mão de coisas velhas. Mas quando Moisés pensava que tudo que era velho já tinha ficado para trás, a sarça revela que ainda voltava alguma coisa que tinha estado para trás. Ei, meu filho, todo homem e toda mulher de Deus, um dia o filho ou um dia não, vai ter que se deparar com a sarça, para ouvir a sarça dizer: tirai a sandália dos vossos pés. Por que, pastor? Porque tem coisa ainda que para Deus fazer, para Deus trazer coisa nova sobre a tua vida. Tirai a sandália dos vossos pés. Por que, pastor Cláudio? Porque para Deus a sandália ainda é passado, a sandália ainda lembra coisa velha. E quando tiver lembrança de coisas velhas na nossa vida, o novo de Deus não vai chegar. Portanto, qual é a ordem de Deus para a minha vida hoje? Tirai a sandália dos vossos pés. Eu vou repetir de novo: tirai a sandália dos vossos pés. Deus trouxe aqui hoje para te dizer que esta é a noite de você tirar a sandália dos seus pés. Esquece o passado, deixa o passado para trás. É tempo de coisa nova. Tirai a sandália dos vossos pés. Aleluia! Por que a sandália? Por que, Moisés? Se você não tirar a sandália, toda vez que você for caminhar para coisas novas, você vai ter que olhar para a sandália. E quando você olhar para a sandália, tu vai se lembrar de coisa velha. Eita, glória! Glória a Deus, E a aleluia. sandália que se encontra com a sarça. Quem se encontra com a sarça, quem se depara com a sarça, diante da sarça, ninguém consegue andar de sandália velha. Glória a Deus. Eu posso andar de sandália velha, eu posso usar sandália de passado e ninguém nunca perceber. Mas diante da sarça, toda a sandália é revelada. Glória a Deus! Ninguém se esconde diante da sarça. Por que, pastor
Moisés está na casa de Jetro, sacerdote de Midian. Jetro dá toda a instrução sacerdotal para Moisés. Instrução sacerdotal para Jetro. Quem dá de instrução sacerdotal para Moisés, Jetro pode dar. Agora tira a sandália dos pés de Moisés. Quem tem que tirar é Moisés. A pergunta é para Cláudio: mas será que Jetro nunca viu que Moisés ainda usava sandálias jeans ao 25? E por que é que Jetro nunca falou nada? Porque Jetro queria que Moisés tivesse responsabilidade. Ou seja, eu não tenho que te mandar fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Eita glória, aleluia. Cedo ou tarde, pode esconder a sandália por um tempo. Pode esconder a sandália do Egito por um tempo. Mas cedo ou tarde, será inevitável o encontro com a sarça que não se queima. Aleluia, Deus. E diante dela, nada fica escondido. Aleluia. Para Moisés seguir para os 40 anos que mudaria a sua vida e o fizesse andar dentro do chamado que Deus tinha para a vida dele. Aleluia. Agora é sarça e Moisés. Até os 80 anos de idade, dos 40 a 80 anos de idade, Moisés é preparado. Mas com 80 anos de idade, o que Deus tinha para a vida de Moisés tinha chegado. Aleluia. Só que aqui no comando desses 40 anos iniciais, Moisés recebe instrução de Jetro. Nesses 40 anos, dos 40 aos 80 anos, Moisés recebe instrução do sacerdote de Midian chamado Jetro. Mas de 80 anos para frente, quem vai se instruir Moisés não vai ser Jetro, vai ser a sarça. Vai ser a voz que sai de dentro da sarça. E sabe o que é que Moisés vai ouvir da sarça? Primeira coisa, tirar a sandália. Lembra de uma coisa: a sarça mandou Moisés tirar a sandália, mas a sarça não obrigou Moisés a tirar a sandália. Por quê? Porque ministério Deus não obriga ninguém. Ministério Deus não obriga ninguém. Aleluia. Ministério Deus chama. Se você vai aceitar ou não, é contigo. Deus não vai obrigar você a assumir ministério. Se Deus te chamou e você não quiser assumir, Deus levanta outro, mas a obra não para. É, Deus. Aleluia. Deus chama Moisés, mas aceitar o chamado de Deus depende de Moisés. Sabe onde é que Moisés recebe a aprovação de Deus para o seu ministério? A Bíblia diz que Deus chama Moisés, mande a sandália. Moisés tira a sandália, porque entende que quem está falando com ele é o alto dele. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então Moisés tira a sandália para ouvir, para acatar a ordem daquele que fala de Deus na sarça. E a primeira coisa que quem está na sarça
aflição do meu povo que está no Egito. E logo a seguir a Bíblia diz: por causa de eu ter ouvido e ter visto, eu desci. Entendeu uma coisa? Deus ouviu. Primeiro Deus ouve o gemido do povo do Egito. Depois a Bíblia diz que Deus vê, eu estou atento. Não está passando desapercebido diante dos meus olhos. E logo a seguir a Bíblia diz que Deus vira para Moisés e diz: eu desci. Agora você imagina só. Se Deus no céu sentado manda, se Deus no céu se levanta, manda, agora você imagina como Deus desce. Deus não desceu aqui por outro motivo que não foi a aflição. Deus desceu aqui simplesmente porque ele vê a aflição, vê as lágrimas e vê o gemido. Ou seja, a Bíblia diz que por causa da aflição do necessitado Deus desce. Então Deus vê a aflição, Deus ouve o clamor e Deus vê as lágrimas. É por causa disso Deus desce. E quando Deus desce tem socorro. Aí a Bíblia diz que Deus agora vira para Moisés e disse: olha que eu vim, desci e vou em prol do socorro dele. Até agora Moisés está se perguntando: e aí Deus, aonde é que eu entro nesse negócio? E Deus dá para Moisés: e eu te escolhi para que você vá e liberte o meu povo que está no Egito. Aqui agora Moisés recebe de Deus a aprovação pela forma de ele falar. Quando Deus diz que Moisés é escolhido para descer para o Egito, para resgatar o povo, a primeira coisa que Moisés diz é: quem sou eu? A maior forma, meu respiro, a forma mais categórica, mais precisa e mais concreta de Deus entender o chamado de um homem sobre a face da terra é quando Deus percebe que aquele a quem Deus chama entende o tamanho da responsabilidade que é colocada sobre Deus. Moisés diz: quem sou eu? A segunda coisa que ele faz é: levanta outro. Só tem uma coisa: quando Deus tirou Moisés da sarça, eu cheguei a mensagem. Quando Deus tirou Moisés da sarça, Deus chama Moisés e diz: quem sou eu? Deus, acertei. Esse é o cara. Entende que não é nada. E entende que o tamanho da responsabilidade que está sobre o teu ombro é grande. Esse está certo. Esse é o cara. Aí Moisés chama outro. Só que quando ele fala chama outro, parece que eu vejo Deus falando para Moisés: Moisés, quando eu te chamei, eu te chamei pela sarça. O que representa isso, Deus? Tinha um montão lá passando naquele dia. Mas naquele dia, Moisés, eu foquei em você. Eu escolhi você. Ainda que você mande eu chamar outro, eu tenho certeza, Moisés, que eu escolhi a pessoa certa. Deus não erra nas coisas
Se tu é comigo, me dá um sinal. Por que sinal, Moisés? Porque o que o Senhor está mandando eu fazer, eu já fiz há 40 anos atrás. E não deu certo. Quando é que você fez, Moisés, que não deu certo? A vivareta lá do Egito. Que entre os hebreus nasceria um. E que este um seria aquele que seria levantado para resgatar o povo hebreu do Egito. E algumas pessoas estão apontando para mim. E uma certa feita eu até tentei. Eu vi o egípcio batendo no hebreu, batendo no egípcio. E não deu certo. O que o Senhor está mandando eu fazer hoje, eu já fiz. E não deu certo. O que é que me garante que agora vai dar certo? Aí Deus vira para Moisés e diz: a minha presença. Glória a Deus. Aleluia. Sentindo a presença dele. Aleluia. Aleluia. A minha presença irá apagachar minha comandada. Reparachar. Eu estou sentindo. Glória a Deus. A minha presença irá contigo. Mas tentei atrás, Deus, e não deu certo, porque a minha presença ainda não estava no negócio. Por isso que deu errado, Moisés. Para dar certo, a minha presença tem que estar no negócio. Se a minha presença não estiver no negócio, nada dá certo. Mas dessa vez você vai, porque a minha presença vai estar contigo. A minha presença vai estar contigo. Vai me dar um sinal, Senhor. Deus vira para Moisés e fala: olha a mão do teu peito. Tira a mão do peito. Arrepirosa. Olha a mão de volta no meu peito. O quê? Tira a mão do peito, Moisés. Não, tá arrepirosa. O que tu tem na mão, Moisés? Um cajado, Deus. Lá no chão eu joguei. Coloquei uma corda, pega pela cauda. Coloquei, Moisés, uma fala de novo. Sim, Moisés. Isso representa sinal. Aleluia. Na vida de quem eu chamo. Vou repetir mais uma vez. Todos os planos. Deus chama, Deus autentica o chamado de quem Ele chama, realizando sinais. A Bíblia diz que os sinais vai seguir. Quem tem chamado de Deus tem sinal. Quem recebe chamado de Deus tem sinal. Todos chamados por Deus tiveram sinais de Deus como aprovação para o teu chamado. Moisés então vê, Deus é com ele e Deus realiza sinal. Coloca de pé. Estou avançando, nem cheguei na mensagem aí. Aí a Bíblia diz que Moisés agora entende que ele recebe de Deus o chamado e tem de Deus sinal. Agora Moisés vai entender a seguinte coisa: mas Deus, eu tenho um sinal, já me deu um sinal. Mas Deus, eu tenho um chamado, eu entendo isso. Mas Deus, as pessoas, por favor, qual o favor que você quer, Moisés? Tem como o Senhor enviar alguém para estar comigo, porque é melhor nós do que um. Quem é o que você quer? Você pode ser Arão, meu irmão. E o que Arão será, Senhor profeta? Como o Senhor disse, eu não
e desce. Porque entende o tamanho da responsabilidade, aquilo que Deus tinha preparado para dar, ele acrescenta. Moisés é chamado para ir para o Egito como profeta, mas quando ele entende o tamanho da responsabilidade e desce, deixa eu falar, Moisés, para quem desce, eu tenho coisa maior do que isso. Deixa teu irmão ser profeta, e tu será como Deus no Egito. A minha palavra será na tua boca, você vai falar para Arão, e Arão vai entregar o povo que está no Egito. Só que agora Moisés desce para o Egito. Moisés, Arão desce para o Egito. E quando Moisés desce para o mesmo lugar que um dia ele esteve tentando fazer o que era certo, mas que deu errado, porque a presença de Deus não era com ele. Quando ele chega lá, a primeira coisa que o que acontece no Egito é: o que você veio fazer aqui? Moisés, Deus me enviou para fazer a mesma coisa errada que você fez lá atrás. Sim, eu sei que o que eu fiz atrás foi errado, mas agora vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque eu trago comigo a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela presença dele. Glória a Deus. Aonde quer que você for, aonde quer que você vá, se tiver que ir, se tiver que fazer, leve a presença dele contigo. Leve a presença dele contigo. Moisés chega, porque, pastor Cláudio, Moisés teve que anunciar que estava trazendo a presença de Deus com ele. Só que interessante, o pastor Itaú, missionário Itaú, é que Moisés chegar no Egito e dizer que trouxe a presença de Deus com ele, ninguém acredita. Aí Deus faz o quê? Mas já que ninguém acredita, Moisés, que quem te enviou foi eu vou fazer eles crer. Como é que eu vou fazer isso, Moisés? Eu vou fazer sinais para indicar a minha presença na tua vida. Deus há de fazer sinais para confirmar a presença dele sobre a tua vida. Deus há de trazer sinais sobre esta igreja, sobre este ministério, para que o povo que esteve aqui, para que os povos de fora entendam que a presença de Deus está na casa. Senhor Deus, nós te glorificamos nesta noite pela tua palavra e pela tua presença. Por tudo quanto tu falaste conosco, e eu tenho certeza que assim como tu foi com Moisés, assim como tu foi com Josué, tu serás com o povo desta igreja para a glória do teu nome. Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Aleluia.